Bom, então, bom dia, todos os membros da sociedade que estão aqui presentes, virtual ou presencialmente, para podermos falar sobre sigilo em publicações psicanalíticas. Para dar início, eu vou acrescentar ao título a preocupação crescente que tem havido com as publicações e o surgimento de novas ideias e iniciativas de cuidado, especialmente em relação ao material clínico, né? A ver com a virtualização e com a LGPD de 2018, a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? Essa questão sempre foi uma questão delicada e importante, mas nesse momento as publicações estão amplamente disponíveis, tá? Essa preocupação ganhou corpo no atual conselho editorial da revista, com um trabalho que vem sendo desenvolvido e que então a Ana Pandolfo vai apresentar. A Ana Pandolfo, editora da revista de psicanálise da SPPA, vai apresentar. Na sequência, vai apresentar para nós e para quem estiver para a gente poder conversar depois, todos, né? A ideia é que seja uma conversa. Na sequência, a Candice Campos, a Ellen Epifânio e o Rafael Mondrizac, que fazem parte do atual conselho editorial, vão trazer um pouco do questionário que foi conduzido por eles aqui dentro da sociedade, que vocês devem estar a par, devem estar acompanhando, né? A seguir, nós convidamos a Eneida Yankelevich, vou dizer, a Eneida Yankelevich, psicanalista, membro efetivo, didata da sociedade e que já fez parte do conselho editorial em algum momento, para então fazer comentários. Tá? Uh, nós nos organizamos para ter tempo disponível para conversarmos. A ideia é essa, e a expectativa é que se possa, que a nossa conversa, a troca de ideias aqui possa contribuir com a revista, possivelmente até com as normas da revista, né? Eu acho que era isso, apresentei todos e, bom, acho que vamos ter uma manhã bem interessante, tá bom? Então, Ana? Bom dia, né? Que legal, né? Numa manhã de sábado, tanta gente interessada num tema que pode ser um pouco espinhoso, né? E a gente precisa seguir pensando, desbravando, na medida que a gente tem muito interesse e vontade em seguir publicando, né? E seguir desenvolvendo o pensamento científico e psicanalítico, né? Então, em primeiro lugar, eu queria agradecer a Eneida, né? Pelo aceite, né? Pela vivacidade, eu acho, disposição, né, de debater e pensar conosco, né, esse tema. E foi papum, né? Assim, a gente convidou, a Eneida já aceitou e a gente seguiu tecendo diálogo nesse meio tempo. Eu queria agradecer à Sociedade Psicanalítica, né, a diretoria, a Kátia Radic, a Kátia Ramil, por ter aberto esse espaço, né, para que a gente possa dialogar, para que a gente possa, de alguma forma, assim, tirar de dentro da comissão editorial, né, e envolver as pessoas, envolver quem pensa, quem publica e quem deseja publicar, né, para que a gente possa seguir o desenvolvimento da teoria psicanalítica, né? Então, vou apresentar um documento que foi produzido pela comissão editorial, né? Só um parênteses. Nesse meio tempo que a gente estava conversando, a Eneida me fez uma pergunta, foi essa semana, né? O que que nos levou, o que que nos motivou, acho que foi o termo, né? A realizar esse estudo, né? A empreender tanto esse estudo, que a gente vem há um ano e meio fazendo, como essa proposta de veicular e oxigenar ele com a instituição. E, e foi uma pergunta boa, assim, provocativa, né? Que até agora eu estou pensando e eu acho que eu não tenho todas as respostas, né? Possivelmente a gente vai encontrar algumas respostas aqui, né? Nessa nossa conversa. Mas, assim, tudo iniciou com essa sensação de preocupação com o destino das publicações psicanalíticas, né? Para que a gente possa seguir publicando, e porque senão a gente, né, para de se comunicar, a gente fica perseguido, a gente fica de alguma forma assustado, e a gente no dia a dia ali da comissão editorial, no trabalho, né, assim,
no hard work ali do dia a dia, que a gente recebe os artigos, a gente processa os artigos, a gente seleciona, a gente faz as revisões técnicas, a gente vê a riqueza, né, dessa perspectiva assim de construção do pensamento psicanalítico. Então, agradeço, então, Eneida, por essa disposição, por essa provocação que ela vai seguir reverberando. E eu também quero agradecer toda a comissão editorial, que, entre tantas tarefas, né, assim, todo mundo sabe, né, a maioria daqui são editores, ex-editores, as pessoas já participaram. É legal ver, né, o pessoal aqui envolvido e interessado em contribuir, né? Mas, assim, nosso trabalho ele é muito intenso, né? Ele é semanal, a gente tem um volume grande de artigos e uma responsabilidade grande, e a gente teve espaço para, além disso, né, desenvolver esse projeto com bastante investimento e interesse de todo mundo. Então, quero agradecer a toda a comissão editorial, as editoras associadas, de novo, né, esse espaço para a gente estar aqui. Bom, eu vou pedir, então, por favor, Eunice, a gente fez a apresentação com um slide. Se puder passar, por favor. Tá, pode passar o próximo, por favor. Aqui a gente tem, só para constar, né, os nossos colegas que compõem a comissão. Bom, então, assim, esse... Eu também vou ter que dar uma viradinha aqui, com licença. Esse trabalho, né, esse estudo e debate, assim, da comissão editorial da revista, ele teve, assim, como mote essa provocação de como conciliar o compromisso ético com o sigilo e a necessidade de escrever sobre a clínica, né? E esse debate que a gente vai apresentar foi impulsionado por uma série de encontros com alguns especialistas na área que nós fizemos ao longo do ano passado, né? Para a gente ouvir pessoas estudiosos e pessoas que falam sobre o tema, né? O próximo, por favor. Bom, escrever sobre a clínica, né, é essencial para a psicanálise. Então, a nossa questão sempre foi como preservar o sigilo sem comprometer a fidedignidade científica, né? E uma dúvida se o consentimento informado seria suficiente, né? Sempre ficou essa questão. Outra, se a ficcionalização protegeria ou revelaria demais, né? Outra, se o paciente é coautor, qual seria o limite da exposição na medida em que a cena analítica sempre é uma cena compartilhada, né? E é muito difícil a gente conseguir, né, fazer desbridar isso de um jeito que, né, não existe, eu acho que cena analítica sem um encontro, né, intersubjetivo. Próximo, por favor. Que eu acabei de dizer, né? A intersubjetividade e a mente do analista vão estar sempre no centro de toda a escrita, né? E isso que a Kátia acabou de dizer, todas as preocupações relacionadas à bioética, à tecnologia, o acesso aberto, vão impondo na atualidade assim novas exigências, novas preocupações e muitas coisas que a gente não tem resposta, porque a gente não tem controle e a gente vai precisar, né, lidar com isso, considerar isso, né? Considerar isso e pensar juntos aqui o que a gente vai fazer com isso. Por favor, próximo. Bom, a teoria clínica psicanalítica desenvolve-se de forma interdependente, incorporando progressivamente a intersubjetividade, o campo e a mente do analista. Historicamente, o uso de casos clínicos era restrito ao meio analítico, e isso era mais seguro na época do Freud, né? Quem lia, quem, né, tinha acesso, né, aos trabalhos eram colegas da área, né? Mas esse cenário vem se transformando com o avanço da bioética, da tecnologia e do acesso aberto, open access, ao conhecimento. Cada vez mais, a nossa revista não é open access, né? Mas a maioria é, né? A noção do paciente como coautor da história analítica também modifica a escrita psicanalítica. Diante dos riscos e exigências legais atuais, o desafio é encontrar formas éticas e seguras de escrever e publicar sem comprometer a riqueza, a vitalidade das discussões teórico-clínicas, que são, de fato, muito importantes, né? A gente tem visto
e se preocupado muito com isso, né? Ao longo da história da revista de psicanálise, né, os editores e comissões editoriais têm buscado, isso é histórico, isso não é uma questão que é essa. Ah, o próximo, por favor. Não é, mas é que eu acho que é uma fala minha, obrigada, Lídia. A gente sabe que isso não é uma questão dessa gestão, isso é uma preocupação constante de quem está, né, no meio editorial, é o cuidado, é a preocupação, mas hoje em dia isso acho que chegou num ponto em que a gente vai precisar pensar como instituição qual vai ser a nossa posição, né? Agora sim. A abertura, então, online, né, do acesso ao conhecimento, o uso de plataformas digitais exigem novos cuidados, né? A relação do analista, entendida como intersubjetiva, torna o paciente coautor. E aí a gente tem essa tensão entre publicar ou não um relato clínico em uma multiplicidade de vias, em papers, revistas online, discussões clínicas. E aí a pergunta, cada uma delas demandaria um tipo diferente de sigilo, né? Enfim. Então, o que que a gente fez? Assim, vamos conversar com pessoas que, né, estudam consentimento informado, pesquisa em psicanálise e, e que são mais do meio acadêmico e que têm se dedicado ao estudo disso, né, de publicação. E a gente fez 13 encontros, então, o próximo, por favor, de 1h30, com cada um com o Goldin, com a Marisa Schwartzel, que eu não sei dizer, e com a Marina Ribeiro. O, eu tinha o currículo deles, mas assim, o Goldin todos conhecem, né? A Márcia Schwartz, ela é doutora pela PUC de São Paulo e foi orientanda do Mesan, e o estudo dela é sobre pesquisa e com uso de consentimento informado em psicanálise. E a Marina Ribeiro também é uma doutora, ela ela também tem doutorado na PUC de São Paulo e ela publica e trabalha muito sobre a questão da publicação com fragmentos intersubjetivos, né? Ela segue mais a linha do Ogden, assim. Mais para vocês conhecerem um pouco das pessoas que a gente conversou, tá? Então, o próximo, por favor, brevemente, assim, eu vou dar um resuminho, assim, dos 3 encontros, tá? E vou falar um pouquinho sobre o editorial do International Journal e as conclusões, e aí a gente passa para o pessoal, tá? Então, o Goldin, ele começou a reunião, assim, trazendo, assim, que precisava de consentimento, consentimento era inquestionável, consentimento informado, né? E a gente, ao longo dessa conversa, foi, né, assim, mostrando a nossa realidade, a gente foi trazendo, né? Recente tinha sido publicado, assim, tipo, fazia um mês que tinha sido publicado o editorial do Francis Greer, né, sobre a anonimização no International Journal, e aí a gente apresentou para ele a postura do International e tal. Enfim, ao longo da conversa, a gente foi caminhando assim para uma ideia da necessidade de uma desidentificação total, né? Mas que essa ele acha que seria quase impossível, né? Ele achou interessante o checklist proposto pelo International Journal, que depois, se vocês quiserem, eu posso apresentar, para tentar anonimizar e manter o sigilo do material clínico e as normas claras para os autores, né? Ele trouxe a importância, concordou conosco, na verdade, com a importância no fato clínico, não na identidade do paciente, né? E que o consentimento poderia ser revogado a qualquer momento, que é o que a gente sabe, mesmo que um paciente, né, assine um consentimento, ele pode, em algum momento, dizer que, né, não está mais de acordo, que estava no calor da transferência e que assinou. Então, enfim, que as questões transferenciais tornam o consentimento uma variável inserida pelo analista, né? E que pode ser sentida de inúmeras formas, conforme o paciente, o momento e o processo. Seguinte, por favor. Então, a Márcia Schwartz, ela trouxe, então, um debate sobre a necessidade do consentimento
mesmo com pacientes já não mais atendidos. Então, ela acredita que se fosse abordar um caso que já tinha tido alta ou que já está, né, fora de tratamento, ainda assim seria necessário. Mas ela trouxe mais a discussão da resolução do Conselho Nacional de Saúde, que é de 2016, da Plataforma Brasil, né, e que estabelece, então, essa pluralidade epistemológica, né, metodológica, e aumenta a autonomia científica. Então, desengessa um pouco, para alguns contextos, a necessidade do uso de consentimento informado em pesquisa com seres humanos, né? Então, de qualquer forma, tem vários itens, a gente estudou ali juntas, né, a Kátia Ramil e eu, e conversamos com as advogadas, que depois acho que vai ser interessante dar um relato também sobre isso, né? E, ela acha do alto risco, né, de que o paciente se reconheça, e então ela propõe casos compostos, ficcionalização, evitar o uso de material clínico, se possível, e utilização de casos já publicados, que eu acho que é uma prática comum. As pessoas, né, acabam usando o mesmo caso, muitas vezes, que pode ser ficcionalizado, justamente para garantir, né, e proteger a identidade dos pacientes. É como se fosse um Frankenstein, assim, né? É, tu vai montando, faz uma montagem, uma colagem, né? A Lu Falcão chama de Frankenstein, daí eu estou citando ela aqui. Próximo, por favor. E a Marina Ribeiro, ela trabalha muito assim com a proposta de fragmento intersubjetivo. Então, o fragmento intersubjetivo não revelaria aspectos da identidade, dados do paciente, né? E ela entende que toda escrita clínica já é uma forma de ficcionalizar, simbólica. Ela defende o open access, tá? Defende a produção aberta, ela acha que não tem por que fechar. E, bem da verdade, o Goldin disse a mesma coisa, que é uma ilusão a gente ter uma revista fechada, porque é hackeada, porque hoje em dia, né, as pessoas estão na internet, está no mundo, né? Mas, anyway, a gente tem assinantes, a gente tem compromisso, a gente, ao menos, passa uma postura de que a gente está cuidando, tem muitos detalhes para a gente conversar sobre isso, mas ela defende o open access, né? E sugere que, bom, a gente vai ter que lidar com o nosso desconforto, né? Nosso desconforto ético, ele vai existir, e nós vamos ter que processar isso. Próximo, por favor. Aqui tem um resumo, tá, do editorial do International Journal, é muito interessante. Não, eu vou ler, mas aqui tem um resuminho. É muito interessante que as pessoas leiam, sabe? Está muito bem escrito o editorial, está muito bem escrito, está fundamentado, historicamente fundamentado, e vale a pena a leitura do International, né, de 2023. Então, assim, a síntese seria o abandono da exigência do consentimento informado por parte do jornal, né? Então, o jornal não pede consentimento. Se o autor quiser, ele só indica que pediu, né? Mas não é mais uma exigência do jornal. E ele defende, então, uma anonimização profunda, tá? Que passa a ser central nas publicações com material clínico, né? Ele traz, então, para essa anonimização profunda, uma série de passo a passo, guidelines deles, que depois eu posso mostrar, se vocês quiserem, que eu copiei e colei aqui, que, na verdade, você botou isso, você tirou aquilo, você fez isso, é para ajudar a pessoa, ao final disso, dizer, sim, eu tenho convicção de que eu anonimizei, né? Então, é um... É, mas... E, que leva à reflexão, né? Eu tenho aqui, se vocês quiserem, eu preparei. Mostro, sim. E então ele enfatiza, né, bastante uma transformação ética do autor para preservar o sigilo. Acho que tem uma medida assim educacional, né, do International de modificar isso, né? O próximo, por favor. E o nosso, né, da nossa revista, o nosso check. Não está aí. Tava.
Não, não, da nossa revista não tem. Ah, não, é o anexo 2, tá. Mas a nossa revista a gente inclui, a gente tem um termo, né, que as pessoas assinam, que inclui ineditismo, se houve consentimento ou não, se tem anonimização ou ficcionalização, né, e uma declaração de responsabilidade do autor. Então, a gente tem praticado isso, já tem, acho que um ano e meio, assim, mais ou menos, a gente tem pedido para todos os autores, insistido, a gente não publica se não tem esse termo assinado. Mas a gente quer avançar a partir disso, né? Tá, então, Eunice, se tu conseguir, por favor, passa bem até o final, só para ver o anexo do International, por favor, e depois a gente volta para. Volta mais um, só mais um, por favor. Esse é o nosso, tá? Esse é exatamente o que o autor da nossa revista precisa assinar e marcar. O seguinte, por favor. E esse é o checklist do International, né? Ahn, ó, eu refleti dos potenciais, né, variáveis identificatórias que podem ahn, fazer o paciente ser identificado, né? E, então, daí tu marca que sim, né? Se protegeu a identidade do paciente, e como protegeu, né? Ahn, é, e aí ele te sugere outros, né? O seguinte, por favor. Aí, ó, daí eles vai categoria, anonimização. Tirou o nome do paciente, outros nomes, local de nascimento, ocupação, datas exatas do tratamento, filiação, local, condições médicas, idade, família, detalhes. É obrigatório. É, é, é. Próximo, por favor. Religião, olha, são vários itenzinhos que eles, né, elencaram como fotografias, imagens, detalhes culturais, que às vezes é bem interessante, no caso, né, a origem, então, né? E daí no final tem essa declaração assinada, né? Esse disclaimer. Sim, 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 é mais para. E isso, pode voltar só para a gente. Agora eu vou apresentar só as nossas conclusões e sugestões finais. Vamos voltar para as conclusões, vamos ver se a gente acha aqui onde é que elas estão. É, eu acho que está no final, vê se não está no final. Depois das estatísticas. Mas vai. Vai mais um, mais um. Aí. Então, assim, a gente entende que a tendência vai ser, então, privilegiar, assim, a nossa conclusão até o momento é que a gente vai, né, privilegiar o fato clínico, a experiência subjetiva e não os dados pessoais, né? E que a ficcionalização tenha aparecido como uma alternativa ética e criativa, né? Que o debate é aberto e contínuo, né? Que a gente pensa em ampliar o debate institucionalmente, que está acontecendo agora. Então, essa foi uma proposta aceita, né? E a gente está bem feliz de estar aqui. E o foco no fato clínico, na experiência intersubjetiva, a gente então sugeriu consultar o jurídico e que a gente conseguiu então fazer isso na sexta-feira passada, a Kátia Ramil e eu, e conversamos com o jurídico sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Acho que nós vamos ter que seguir para a construção de uma linha editorial mais clara sobre isso, um posicionamento mais claro, né? E a partir disso a gente publicar um editorial com isso para os autores, né? Então essa é a nossa sugestão final. E agora eu vou passar para o pessoal apresentar, porque nesse processo a gente ficou com muita vontade de ouvir o que que os sócios, o que que os membros da sociedade pensam, como estão fazendo, que ideia que eles têm sobre isso e como estão praticando. E aí a Candice capitaneou, junto com a Ellen, com o Rafael, que saiu da mesa, essa pesquisa, tá? Obrigada para vocês e tudo. Eunice, pode, por favor, voltar ali para o início dos gráficos? Isso. Então, nós elaboramos um questionário, né, que todos vocês devem ter recebido.
a gente teve 85 respostas e a gente candidatos e membros, só que a gente optou por não fazer uma diferenciação das respostas, mas sim, candidatos e membros todos foram ouvidos, né? Então, dentre os 85 colegas que responderam, ali a primeira pergunta, você já publicou com casos com material clínico? A grande maioria sim, né? Você publicaria artigos com material clínico? Uma maioria ainda maior, sim. Você deixa de publicar casos com medo que o paciente se identifique no artigo? Então, a gente vê que ali entre o vermelho e o amarelo, né, que são eventualmente e frequentemente, então a maior parte das pessoas acaba deixando muitas vezes, né? E quem sempre chama atenção ali que não é um número tão pequeno, 15% das pessoas sempre deixa de publicar, né, por medo da identificação. Pode passar o próximo, por favor, Eunice. Você solicita consentimento informado aos seus pacientes ao escrever um artigo com material clínico? Então, a grande maioria, ali, 76%, nunca pediu consentimento informado, né? O número que pede sempre é o verde ali, que é um número muito pequeno, né? E você indica no artigo se houve consentimento informado, a grande maioria ali, 3/4, não indica, né? Então, quando a gente lê os artigos, muitas vezes a gente não sabe, né, se teve ou não teve consentimento informado ali. Pode passar, Eunice? Então, essa foi uma pergunta aberta, tá, para as pessoas escreverem. E aí teve uma organização ali dos resultados para a gente pensar juntos. Então, como o uso do consentimento informado impactou a sua relação com o paciente? Então, 45% nunca utilizaram, 15% acha que não houve impacto, ou impacto mínimo, 15%, não, 20% ali, impacto positivo, que o paciente se sentiu especial, se sentiu reconhecido. 15% preferem consentimento verbal ou estratégias alternativas. E um número pequeno publicaram apenas com restrições temporais específicas de 5 a 10 anos após a alta. E eu acho que uma das coisas que vale a gente pensar aqui é a questão do impacto do consentimento informado sobre o tratamento, né? Porque é difícil, né, não ter impacto, né, se isso vai ser conversado com o paciente. Então, acho que a gente vai ter que pensar um pouco mais sobre que tipo de impacto, como é que é esse impacto, mas, de qualquer maneira, como qualquer outra situação, né, entre a dupla, isso precisa ser conversado e analisado, né, ao longo do tratamento. Na situação com o Goldin, foi interessante o que aconteceu, porque ele começou a reunião conversando que seria óbvio que a gente tivesse consentimento informado, né? Óbvio. E ao longo da discussão, eu até fiz assim um exercício imaginativo com ele. Ele foi mudando a ideia, né, no decorrer da reunião. Porque eu disse, imagina no calor da transferência, né? E eu quero publicar alguma coisa no sentido de que aquele paciente me despertou, sei lá, uma rivalidade edípica ou fraterna, e que eu sinto raiva, e que isso me lembra minha irmã, de que forma que isso entraria numa relação analítica? Né? E ele foi se dando conta de que uma outra situação clínica qualquer, sei lá, se vai publicar alguma coisa a respeito de uma situação clínica, um cirurgião que eu, né, eu vou me sentir lisonjeada, porque afinal de contas, né, vai estar estudando mais, meu caso vai ser melhor. Nessa situação é diferente. E vocês não perceberam como o Goldin, ele foi transformando isso, porque a gente conversou com ele que é óbvio que a gente tem um dilema ético, porque e também
o dilema de que se eu ficcionalizo muito, sem nenhuma referência factual, isso é científico? Também é o outro lado, né? Então, é esses polos que a gente pretende aqui abrir e discutir. Qual é o ponto disso, né? Pode passar o próximo. Então, aqui, quando não usa consentimento informado, quais as suas estratégias? A grande maioria ali, quase 90%, usa anonimização, né? Que é aquilo que a Ana já estava falando, dados, identificação com gênero, idade, profissão. Também um número muito grande, perto de 80%, usa vinhetas ao invés de casos clínicos longos. 42% usa ficcionalização. E uso de casos já publicados seus, né, que são casos, né, usados em vários artigos, ou até de outros autores. Né? A gente estava essa semana, eu estava estudando um texto lá com um grupo e a gente estava vendo que o Green estava usando um caso clínico do Winnicott, né? E estava discutindo a ideia dele em cima daquele caso que já tinha sido publicado. Então, essa é uma das possibilidades também. Pode passar o próximo, Eunice. E quando usa ficcionalização, quais as estratégias aplicadas? Então, 50 e poucos por cento ali usa fragmentação do caso e deslocamento temporal. Um número igual usa alteração do enredo biográfico, cria uma narrativa ficcional, né, para aquele paciente. 26% usa compostos de casos, então, que é o que a Ana falou também, que é o Frankenstein, que é uma mistura de dados de 2 ou mais pacientes que tenham o fato clínico semelhante, né, uma dinâmica semelhante, mas que na descrição do caso, o paciente não consegue, ele pode se identificar com uma parte, mas não se identifica com a outra parte, então ele acaba ficando na dúvida, né, se ele de fato é o caso que está sendo descrito ou não. Linguagem simbólica e estilizada, né, uma linguagem mais literária, 28%, e também o maior número ali, 73%, foco na experiência emocional, descrição das vivências intersubjetivas sem precisar descrever realmente quem é essa pessoa. E uma pequena porcentagem ali falando de outras formas. E isso é o que a Ellen estava falando ali também. A gente ficou se questionando essa ficcionalização, o quanto é científica, né? O quanto a gente perde a especificidade do paciente quando a gente começa a enxertar dados, né? Ou misturar pacientes. Então, tem muito para a gente pensar aí também. Pode passar o próximo, Eunice. Então, outras formas de ficcionalização. 25% não utiliza e não concorda com esse método. E aí outras ali, né? Alterações de dados, estratégias criativas pessoais, literatura, recursos culturais, cinema. Essa também foram respostas que apareceram bastante. Várias pessoas responderam que usam personagens de filmes, de livros, né? Ou que usam, às vezes, fragmentos de filmes como se fosse um sonho, né? Então, tem vários recursos que podem ser usados e que a gente também tem que se questionar o quanto isso é válido, né? E o quanto isso nos desvia, né, do nosso objetivo. Pode passar adiante, Eunice. Você indica no artigo se houve adaptação ficcional dos dados clínicos com a finalidade de preservação do sigilo? Quase meio a meio. Né? Pode passar adiante. Então, comentários e observações complementares, né? E ali tem os percentuais que vocês podem ver, né? Cuidados éticos e temporais, publicar apenas após a alta, uso de vinhetas, evitar manter material em publicações, formas e limites de utilização, fragmentos de sessão, autorização em grupos, uso de literatura e cinema, importância da publicação, casos clínicos com evidência, relevância para a transmissão da psicanálise. Esse é um ponto bem importante, né? Eu acho que é por isso que a gente está aqui num sábado de manhã, porque a gente sabe que o material clínico é o ouro, né, do nosso trabalho, então não tem como
a gente abrir mão disso, né? Sem ter uma perda importante da conversa, né? Da troca de ideias entre colegas. Questões críticas sobre consentimento, né? Então, consentimento deforma o fato clínico, assimetria da relação, que o paciente possa se sentir coagido a aceitar, né? Então, é um debate bem complexo que logo em seguida a gente vai começar, com certeza, a falar sobre isso. Experiência pessoal reflexiva, dúvidas sobre como colegas fazem, né? Que eu acho que também é por isso que a gente está aqui hoje, para a gente poder pensar todo mundo junto. Reflexões sobre maior cautela, experiência ajuda, né? E pequeno número ali não fez comentários adicionais. Pode passar, Eunice? Eu já passo para ela, hein, para ela ler isso. Mas só para eu, antes de eu passar para essa leitura, então, só para trazer assim as nossas conclusões sobre a nossa pesquisa, né? Tá todo mundo na sociedade, eu acho que preocupado com isso, né? E pensando nisso. Só que também a gente ficou pensando que tem um viés, né? Que 85 pessoas responderam. E as outras que não responderam, será que pensam nisso, né? Por que será que não responderam? Será que porque não se ocupam desse tipo de pensamento, porque não publicam, né? Então, o nosso resultado tem o viés de quem realmente se interessou por responder, tá pensando nisso, né? É. Três vezes mais que atualmente se responde. Ah, que bom. Bom saber. Isso eu não sabia. Bom, Tema desassossega, né? então acho que isso confirma a ideia de que a gente, como grupo, tá preocupado e está pensando Não, mas nisso, né? só sobre esse aspecto assim, interessante, né? Porque 30% das pessoas da sociedade estão implicadas no tema, né? Isso é relevante, está inquietando, está desacomodando, mas ainda assim são as pessoas que responderam, são as que estão inquietas, né? Então é importante a gente pensar que tem 70% de pessoas que não estão pensando. Tu acha que é representativa? A gente não sabia. A gente ficou com um pouco de preocupação com relação a. Sim, sim. Sim, isso a gente pensou. Sim. Sim. Eu acho que é interessante até depois de dar do nosso universo quântico. Sim. Essa pergunta. É. Para discutir o sigilo, né? Porque só estar ligado à revista ajuda a responder. Tá? Interessados. Pode ser. Eu só vou então ler os termos aqui para a gente finalizar, então. Então, o sigilo, né, é um princípio ético fundamental, obrigação de não expor os dados do paciente. O modo de operar é ético-jurídico, base de toda a prática analítica, e a finalidade principal é proteger a confidencialidade e sustentar a confiança. A anonimização, então, e disfarce, né, são técnicas mais objetivas e narrativas. São procedimentos técnicos que asseguram o sigilo, apagando ou alterando dados, identificadores diretos, nome, profissão, etc.,
O modo de operar é supressão ou substituição objetiva de dados e a finalidade principal é tornar impossível o reconhecimento do paciente. O disfarce, então, forma de anonimização narrativa, alteração parcial de elementos contextuais, profissão, local, sequência de eventos, etc. Modo de operar seria, então, mudança seletiva de informações, mantendo a essência clínica, e a finalidade principal seria proteger a identidade sem comprometer a fidelidade clínica. E a ficcionalização, então, que é um recurso narrativo mais radical, é utilizado quando a anonimização e disfarce não bastam. Combina ou transforma histórias, personagens e situações. Então, o modo de operar é uma criação literária baseada em material clínico e finalidade principal, preservar o conteúdo clínico e teórico sem risco de identificação. Então, é isso. Bom dia, gente. Em primeiro lugar, eu planejei minha fala bem nesse clima que já se estabeleceu de uma conversa. Então, eu pensei algumas ideias e eu dei uma olhada na literatura, então vou tentar trazer para como uma conversa mesmo, e claro, algumas coisas que eu pensei. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu acho essa iniciativa da comissão algo anticolonialista. Porque quem me conhece sabe que eu luto muito para que a gente se leia. A gente lê muitos estrangeiros e muito pouco a nós mesmos. E eu realmente acredito que, tanto quando eu apresentei meu trabalho para membro efetivo, comentaram, porque eu, de propósito, privilegiei colegas e da nossa sociedade. Eu acho que temos contribuições muito importantes e que a gente realmente não se lê. Então, em primeiro lugar, eu acho que esse é um movimento que pode ser muito útil. Segundo, é porque esse é um movimento mundial, não é um movimento só aqui, então eu acho que uma reflexão interna nossa nos dá independência e realmente é importante para a constituição da nossa identidade como sociedade e como a gente... Terceiro, uma das coisas mais importantes para mim, em termos de aprendizado, foi ter participado de uma comissão editorial. Eu acho que é um lugar onde a gente é obrigado a pensar, é obrigado a sair do hábito, a gente se surpreende e a gente discute, muito sério, foi muito importante para mim. Então, tudo isso contribui para eu ter me interessado tanto quando a Ana me deu medo, obviamente, mas me interessei muito. Até porque, gente, eu sou alguém que gosta de escrever. E eu me dei conta que, pelo menos inicialmente, eu nunca pensava. Eu, evidentemente, ia botando casos naturalmente anônimos, mas eu ia escrevendo, então eu acho que é uma discussão muito importante. Eu planejei a minha fala em 4 etapas. Uma que as gurias já fizeram, as gurias, os guri, né? Que é sobre o conceito de sigilo, depois algumas reflexões pessoais, especialmente por isso, porque dando uma olhada no material que vocês me mandaram, evidentemente a especificidade de ser psicanálise e de um trabalho com a subjetividade, até aquele efeito positivo, o paciente se sentiu especial para nós, não é obrigatoriamente positivo isso, né? Então, é toda uma concepção que nós temos em que cada fato, cada acontecimento vai repercutir, não adianta. Então, temos uma especificidade. Então, em função disso, eu botei algumas reflexões pessoais, depois referências, porque até o editorial de 2023, né? Mas eu fui procurar primeiro. Quando tu procura na literatura sigilo, aparece sigilo e confidencialidade na dupla, né? Nos últimos anos começa a aparecer preocupações com publicações, e, obviamente, especialmente pelos editores. E eu achei alguns trabalhos de 2003 e um trabalho do Gabbard que eu achei muito abrangente, muito claro, e que fala de todas essas questões que estão levantadas aqui. Então, vou me deter um pouquinho nele. E aí, comentários finais, tá, gente? Então, para começar, eu fui procurar o que é sigilo, que vocês também fizeram, porque é uma coisa que eu sempre penso, né? Até porque eu tenho uma coisa, o que eu devo para meus pacientes?
sigilo e verdade. Então, é uma coisa que já faz parte da minha forma de trabalhar e de pensar. Mas eu estava assistindo, por outras coisas, um curso da Marilene Chauí sobre democracia e desenvolvimento filosófico, e é muito interessante como ali vai aparecendo que a privacidade é uma conquista. Primeiro porque o que é sigilo? O que permanece escondido da vista, o que não deve ser falado e segredo. E em filosofia é a proteção da privacidade e da intimidade, tanto social quanto individual, contra a exposição desnecessária. Então, sigilo e privacidade são conceitos muito próximos. E a Marilena, isso que me chamou a atenção, está mostrando como a privacidade, mesmo socialmente, ela é uma conquista. E nós, na nossa teorização, a gente considera a conquista da privacidade, né, com ápices no início da vida e na adolescência, algo que é uma conquista. O Zygmunt Bauman, ele diz que Bauman, né? Ele diz que privado e público são conceitos que não existem um sem o outro, tá? E que isso gera um cuidado, um acontecer que é o tráfego seletivo. Porque como do privado vai para o público e do público vai para o privado, quem decide isso? Então, é um texto muito interessante esse dele. Mas o privado, segundo, porque eu tenho um livro que eu gosto muito de história, que se chama História da Vida Privada, que é de autores franceses, e eles consideram que, dizem bem claro, o privado é uma experiência do nosso tempo, a partir da modernidade, e com narrativas autobiográficas que vão acontecendo. Então, como é que isso acontece? Porque nós partimos, no início do século XX, um funcionamento massificado para a exaltação dos particularismos e das diferenças jamais para a pós-modernidade. E o que acontece agora com as redes sociais? De certa forma, um retorno à massificação. Então, é um movimento também histórico-cultural, do qual vai fazer parte, né, que nos constitui tudo que a gente faz. Em psicanálise, né, nós temos como uma construção, e a gente sabe que a ideia de campo psicanalítico também inclui a noção de que tem uma construção diferente que acontece no encontro de duas pessoas. Então, são coisas muito interessantes. E o Freud, isso aqui eu fiquei pensando, eu queria trazer para até a gente conversar. O Freud, o modelo que, para mim, mais importante ele me lega, assim, é que, a partir de uma preocupação com pacientes, ele começa a pensar o que está acontecendo aqui, constrói teorias, que ele aplica na prática clínica, e que sempre, isso ele sempre faz, essa prática clínica faz com que ele questione a teoria. Então, com isso, ele volta para os pacientes com outras teorias. Isso é um processo contínuo. Para mim, é a coisa mais importante que fica esse modelo. Então, para nós, já está implicado caso clínico e teorização, tá? Mas isso não quer dizer que, obrigatoriamente, as nossas publicações e conversas vão funcionar assim. Tem os fatores inconscientes também, que tem a questão do poder, que se dentro do consultório já é complicado, imagina quando a gente publica, isso nos dá poder, isso nos dá visibilidade, tem os autores, são coisas que é importante a gente ver que são as motivações inconscientes dos analistas que publicam. Já falei esse negócio de que sempre vai ter repercussão né, nas sessões. E por que agora isso está ficando tão importante? Aí eu lendo, né? Eu pensei, porque tem motivações mais e menos nobres. Tem a preocupação com o paciente e tal, mas tem a preocupação com processo, tem a preocupação com perder paciente. Então, a gente tem que ter
claro que nós escutamos e observamos um tipo de acontecer que complexiza, por isso que o Goldin foi, que é uma pessoa fantástica, foi mudando, foi sendo capaz de ir e mudar de ideia à medida que foi ouvindo vocês falando para ele, acredito eu, né? Eu vou partir de quando eu li isso, a Ana me falou, tem uma coisa que eu li da Rudinesco e que, obviamente, eu guardei numa frase que era caso clínico não prova nada. Tá? Aí eu fui procurar e encontrei, não sei se é exatamente aquele, mas todo um discurso dela, que depois eu posso especificar alguma coisa, muito consistente, muito interessante, dizendo que casos são sempre ficcionalização. E ela se detém estudando os casos do Freud, né? E são sempre ficcionalização. Então, isso é interessante, porque já o que é relatado já é uma construção, ela diz. Então, já é a gente já vai tendenciosamente, inconscientemente, querendo constituir algo que sustente o que a gente percebeu. Então, tudo isso complexiza muito a nossa escuta, né? E tem fatores culturais, né, gente? A gente lê os ingleses, quando a gente lê um trabalho em inglês que não tem caso? A gente lê os franceses, já é diferente, os italianos eventualmente tem, não tem, né? Eu acho que são coisas interessantes da gente entender a permeabilidade do que acontece com aquilo que a realidade nos traz, né? Bom, eu estava também vendo que os meus casos, os meus trabalhos, eu sempre levo caso. Mas, mesmo sem ter lido isso, naturalmente todos nós disfarçamos. Né? Todos nós disfarçamos. Isso é algo que é arraigado em nós, é nosso compromisso com o paciente. Mas e o Freud, né? Porque eu fiquei pensando isso. Por exemplo, tem trabalhos do Freud, tem os casos clínicos, tal, tem os trabalhos dele, tem muito, sempre alguma coisa de caso, mas quando ele está construindo uma teoria, não obrigatoriamente tem caso. O Além do Princípio do Prazer, ele começa com uma observação genial do neto, mas depois ele vai para a teoria. Então, isso eu acho que é uma coisa interessante. Talvez quando a gente tem uma teoria já construída, a gente não precise referir os casos de onde a gente tirou. Eu que considero que o que eu escrevo é tipo Mezan, né? Escrever a clínica para elaborar, e também porque isso dá consistência às teorias que eu aprendi. Não me acho uma teórica, né? Não estou descobrindo nada. Então, acho que isso é uma outra diferença que a gente também poderia levar em conta. E daí a questão que me ocorreu de duas situações clínicas que eu aprendi muito, muito. Uma vez me procura um rapaz jovem, profissional não da nossa área, um nome, sobrenome, bem comuns assim, e ele me diz: eu vim te procurar porque eu quero um analista que não tenha nada a ver com a minha família. Porque a minha família é toda de se trata todo mundo com a mesma pessoa. Eu quero alguém que não tenha nada a ver com a minha família. Tá. Então, foi progredindo um rapaz muito capaz, foi progredindo o tratamento, foi indo, já tinha muito tempo. Daqui a pouco, mais ou menos, Zeca, mais ou menos isso, eu quase caí da cadeira. Ele começa a me falar, ele sempre falava lá, porque ele tinha muita dificuldade afetiva, começa a falar da irmã, daqui a pouco, assim, é a melhor amiga tu entende? Não minha, mas de alguém muito próximo a mim. E óbvio que, na hora que eu me dei conta, não fui só eu que me dei conta, né? Então, o que aconteceu? Foi um aprendizado para nós, foi muito legal, porque, primeiro, a gente riu muito. Bom, os pais dele me ligaram, entendeu? É tu! Mas já tinha se passado tanto tempo
que a gente aprendeu que a construção da privacidade é algo independente da situação real. E esse é o nosso trabalho. E com esse cara aconteceu o seguinte, ele era um cara muito inteligente, eu disse, ah, não, mas essa tu vai ter que me deixar contar, né? Rimos e tal. Eu acho que aqui foi um consentimento, mas aqui também tem uma coisa, é diferente um consentimento verbal, combinado, e aquilo que é um consentimento que precisa para publicações fora da nossa área, né? Que é diferente o tipo de abordagem que queria. A outra situação que eu me lembrei, vou chegando para o fim já, mas que foi muito interessante, me chega uma paciente furiosa. Mas o que houve? Tu falou de mim! Eu? Aí ela me conta que eu estava numa dessas vezes que a gente fala e que eu contei de uma coisa que tinha me acontecido, que era muito interessante, tinha sido para mim, porque tinha um professor, o Dr. Roberto, né, tinha contado uma coisa muito igual que tinha acontecido com ele, que era uma paciente que estava numa sessão super difícil, sai do consultório, daqui a pouco bate na porta, eu abro, ela diz, bah, esqueci meus óculos. Você lembra que o Dr. Roberto tinha contado para nós isso? Esqueci meus óculos. E ela riu, eu ri. Aí a paciente vem para mim, essa aqui, e diz: tu contou isso. E eu me dei conta. Pá, aconteceu contigo também. Vocês entendem o que eu quero dizer? Os fatos que nós tornamos fatos clínicos psicanalíticos, eles atendem a uma outra realidade. E eu acho que isso aqui fica difícil, por um lado, de entender, por outro lado, favorece que a gente possa usar os acontecimentos se o foco é o que isso nos ensina sobre o funcionamento humano e a subjetividade. Então, agora, só indo para o fim, o trabalho esse do Gabar, eu acho que ele é extremamente abrangente. Ele fala de todas essas coisas, é de 2002. Fala de tudo isso, e ele começa dizendo que a gente tem um dilema entre a confidencialidade e a necessidade de botar a psicanálise a se desenvolver. Para isso, necessita conversa com colegas. Então, eu vou só destacar duas coisinhas que ele diz, que eu acho super importantes. Deixa eu ver se eu anotei alguma coisa. Primeiro, assim, ele diz que existem algumas maneiras da gente proteger o paciente ao escrever. Uma é disfarce. Esse, bem aquele, não dá não, tal. O segundo é autorização. Mas ele diz uma coisa super interessante, eu achei, que mesmo com autorização, mesmo autorização por escrito, a obrigação de disfarce continua. Eu achei super importante, sabe? Eu achei muito importante isso aqui. Terceiro, abordagem do processo, que eu acho que é isso que eu estou privilegiando. Quando a nossa intenção é estudar o processo, é poder conversar com o processo, fica mais fácil. 4, uso de compostos, é isso que a Lu chama de Frankenstein, e que a gente meio que naturalmente faz. Eu acho que quando a gente escreve, não obrigatoriamente. Eu me lembro de um trabalho que eu escrevi sobre uma situação clínica, né? E outra que ele sugeriu, e que eu acho a coisa mais esquisita, mas é pedir para um colega ser o autor. Tu conta para o colega e o colega escreve. Ele fala em vinhetas clínicas ao invés do caso inteiro. Não, ele também disse que isso aí não. Mas outra coisa que ele fala é o uso. Mas olha, mas não é tão absurdo, porque como supervisores, a gente faz isso, né? A gente usa. E a outra coisa que ele fala é o uso de referências bibliográficas. Até ele cita aqui um livro do Philip Roth. Então, são coisas muito importantes que ele diz. E ele diz, essas são as coisas principais, mas sempre com essa situação. Aí ele termina dizendo, que é como eu vou terminar, agradecendo a oportunidade, é assim, ó, nenhuma solução do dilema abordado é perfeita.
Não vamos conseguir isso. Cada decisão sobre o método de proteger a privacidade do paciente deve se basear, isso é o que eu achei super importante, num julgamento clínico singular do paciente e da situação. E, para falar da especificidade da psicanálise, a gente também tem a possibilidade de pensar como é que a gente lê. Porque o Freud, o homem dos lobos, ficou famosíssimo, todo mundo. Uma vez o Hans ficou conhecido, né? E aí foi lá e fizeram entrevista com o Hans. Isso é mais para o nível da fofoca do que da, né? Mas isso, sim, claro, é isso que eu estou dizendo. Tá? E a gente aprende com aquilo. Mas tem uma coisa da infância e adolescência super interessante que um autor, um analista escreve, é na década de 60, mas eu não achei a revista de novo. Ele escreve que chegou um jovem no consultório dele ele nunca tinha visto o jovem. O jovem começou a contar a história e ele começou, mas eu conheço esse jovem, mas eu conheço esse cara. E aí ele se deu conta que aquele era o primeiro caso de criança publicada pela Ruth, aquela, sabe? E que ele estava reconhecendo a história. Então, o que tinha sido uma criança fóbica vinha um jovem obsessivo, mas com muitas limitações. E aí tem a Ana Freud, ele, até o Winnicott, se eu não me engano, estudando o que vem antes, a fobia Então, sim, os casos se desdobram, mas se a gente pensar em termos científicos, o que importa é o processo de fazer trabalhar o que a situação clínica nos traz, porque o paciente se beneficia da análise, mas o analista e a psicanálise se beneficia da possibilidade de transformar isso em desdobramento. Então, não tem solução, mas eu acho que são coisas importantes para a gente poder pensar, e era isso que eu tinha pensado em falar. Bom, assim, ó, antes da gente começar aqui uma conversa, então, entre nós, o pessoal que está online está pedindo que sempre que alguém fale, que fale no microfone, porque senão eles perdem o que está sendo dito aqui, trocado, enfim, tá? Bom, nós temos, assim, um bom tempo, como a gente, né, tínhamos nos organizado nesse sentido, com essa intenção. Eu tenho aqui 3, 6, 7 já pessoas inscritas. 8 agora, então, né? Vamos começar com o Caliche? Bom, bom dia. A quem eu não dei bom dia ainda. Eu acho muito oportuno essa discussão, e não é à toa que num sábado de manhã, super bonito sábado, né? As pessoas aqui estão e estão em casa querendo discutir. Primeiro, deixa eu situar por que esse assunto me envolveu, né? Eu, há muitos anos, estou envolvido com revistas, né? Eu fui editor da revista de 2000 a 2003, depois eu fui editor do International Journal, 2013 a 2018, né? E nesses percursos, o assunto sigilo sempre teve importante, né? E sempre houve simpósios entre editores, conversas das mais diferentes, né? Então, esse assunto, eu já passei por vários ângulos desse assunto. A primeira coisa que eu acho é que, primeiro, as coisas ficaram mais difíceis, evidentemente, porque o mundo ficou muito mais difícil, né? Não só a tecnologia, as redes sociais e as possibilidades de intrusão nas privacidades passaram a ser comum e corrente, né? Como isso passou a ser, inclusive, um uso, né, narcísico perverso, né, que faz com que nós estejamos muito mais expostos a qualquer coisa, né? Então, evidentemente, as publicações psicanalíticas que antigamente ninguém lia publicação psicanalítica, né? Nem os psicanalistas, né?
Não, esse é um dado interessante, né? Nós fizemos um levantamento que é chocante, né? Com o International Journal. O que acontecia, porque o número de artigos citados do próprio International Journal no International Journal era muito menor do que se esperava, né? Então se fez um levantamento. Entre os assinantes do International Journal, os assinantes, as pessoas que pagam para ter o International Journal, né? Mais ou menos 15% abre o jornal. Ou seja, o resto nem abre a revista, né? E desses 15% que abrem, leem 1 ou 2 artigos, né? Pouquíssimos leem mais do que 2 artigos. Então, a leitura, ela não é algo tão importante quanto a gente gostaria que fosse, né? E não é que a gente não lê só os nossos colegas, se lê pouco, né? E se conhece pouco do que transita. Nesse momento, o ler se tornou uma intrusão, né? E uma exposição, né? Então, evidentemente, esse assunto se tornou muito mais importante para todas as áreas, né? E nós temos esses dilemas epistemológicos, né? Porque nós não temos a mesma epistemologia das outras áreas. Então, quando o Goldin começa dizendo que é obrigatório a confidencialidade, como é que se chama? Consentimento informado, né? Ele está falando de um mundo objetivo, onde as coisas têm mensurações, um outro tipo de evidência, né? E um outro tipo de sigilo, né? Porque se nós trabalhamos com uma pessoa, se a gente vai expor a pessoa de qualquer forma, a gente está expondo a pessoa, né? E nós trabalhamos com isso. Então, não revelar a pessoa já começa a ficar algo ficcional. Sempre é ficcional porque não se consegue fazer uma reprodução da experiência emocional por escrito. Isso a gente já sabe há muito tempo, né? Então, sempre é ficcional, né? Mas os níveis de ficcionalidade e as intenções da ficcionalidade mudam, né? Quando o caso é o caso, quando o artigo tem um objetivo de divulgar um conceito, né, ou uma teoria, pode ser muito mais ficcionalizado quando o assunto é técnica, né? Que envolve muito mais a entrada na experiência emocional, o quanto a experiência emocional foi importante na condução daquele caso, no que aconteceu com a transferência, o que aconteceu com tudo que se passa no campo, né? Então, o objetivo do artigo transforma também o quanto a gente pode ou não ficcionalizar, né? Porque se nós vamos ficcionalizar artigos sobre técnica, né, nós vamos inventar algo que aí a pergunta é o que nós estamos publicando e para quê, né? Para que publicar? E essa é outra pergunta, porque se publica muito mais que a gente deveria, né? Ao mesmo tempo se publica menos, está cheio de gente com coisas importantes a dizer, mas a quantidade de coisas que se publica que são totalmente repetitivas, desnecessárias e que têm objetivos muito mais narcísicos do que qualquer outra coisa é maior do que se esperaria também, né? Então, vai expor o paciente para querer publicar algo, para aparecer, para o analista aparecer, aí já tem outras questões envolvidas, mas que na nossa área estão sempre envolvidas, né? Então, esse assunto para nós ele é muito mais complicado, né? E até discutir o assunto já exige tanta reflexão que ele vira mais complicado. Eu teria muita coisa para dizer, mas eu não vou ocupar o tempo que eu precisaria. Então, eu quero só contar uma situação, tá? Quando eu era editor da revista, eu fiz uma consulta a um ministro do Supremo Tribunal Federal sobre isso, tá? Porque nós estávamos com várias questões, inclusive a publicação de um livro sobre o Meltzer, né? Porque nós tivemos o Meltzer aqui na nossa sociedade, que fez 9 supervisões, e nós íamos fazer um livro, né? E aí decidimos não fazer o livro, para não revelar os casos clínicos, que
já é uma perda, porque o Meltzer esteve aqui, fez 9 supervisões, nós tínhamos o material e nós não publicamos, né? Exatamente porque havia o risco de que... Como? Lamentavelmente. Ou outras sociedades publicaram, está cheio de livros do Meltzer com caso clínico, em outras sociedades tem um monte, mas nós não publicamos, né? Então, é um dilema. E, em função desse dilema, eu resolvi consultar, porque eu tinha acesso, ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele me disse, olha, eu não entendo absolutamente nada de psicanálise. Eu admiro muito os psicanalistas, mas eu não entendo nada. Mas eu quero te dizer o seguinte, disse ele, né? Consentimento informado para vocês não adianta nada, né? Porque a pessoa que está se relacionando com vocês, eu não sei como é que vocês chamam tecnicamente isso, mas ela depende de vocês, né? E ele vai assinar e aquilo frente a um tribunal não tem valor nenhum, né? Porque ele depende de vocês, vocês pediram para assinar, ele pode ter voluntariamente, involuntariamente, porque obedeceu, porque não obedeceu, se arrependeu, tentou agradar, e ele foi por aí, né? E aí ele me diz o seguinte, se a disciplina de vocês precisa avançar publicando casos, publiquem, mas façam o seguinte, tenham uma reserva financeira, né, para poder responder processos, ele disse, porque vocês não vão conseguir fugir disso, ele disse, né? Vocês não vão conseguir sair disso, vocês não vão conseguir fugir. Vocês nem vão conseguir não publicar, nem vão conseguir sigilo, nem vão conseguir que algo tenha um consentimento informado que seja realmente legal, né? Então, preparem a sociedade para de vez em quando ser processada e com a sorte que a nossa cultura aqui ainda não é, ele me disse, ainda não é uma cultura de processo, porque nos Estados Unidos, por exemplo, já virou uma cultura o ganha-pão. Então, já virou uma cultura tão predominante que não só o consentimento informado é obrigatório, né, como, lamentavelmente, o contrato agora nos Estados Unidos é por escrito, o contrato analítico. Tu tem que ter um contrato, o paciente assina, tu assina, ele fica com uma cópia, só que o processo analítico sofre, né? Assim como sofre com a leitura, que a Inês chamou a atenção, o Zé também chamou a atenção, de que é positivo que o paciente fique se sentindo privilegiado por ter sido escolhido, né? Isso, no nosso processo, talvez tenha outro valor, né? Então, esse assunto do sigilo é um dilema que não vai se resolver, né? A questão é como nós vamos nos posicionar em relação a isso, né? Aí, acho que vamos, Caliche, assim, até para a gente poder ouvir mais pessoas também. Vamos conversando, né? Acho que a gente pode escutar umas 3, pode ser o Joel agora. Não, mas, enfim, também tem um espaço de conversa, mas então. Não, já terminei. Mas vamos lá, Caliche. Não, não, já terminei, já terminei. Então, Joel. Bom, rapidamente vou tentar ser sintético. Primeiro, um agradecimento pelo convite da Ana, né? Há bastante tempo que eu não frequentava aqui a sociedade. E a sociedade sempre foi para mim um chão importante, um teto também muito importante em termos de limites, né? Num contexto de uma segunda família, né? Uma experiência de mais de 50 anos, não é pouco, ainda hoje trabalhando, vão ver ainda hoje sendo procurado, mas foco. Vamos ver o que foi trazido aqui no sentido da discussão. Publicação, sigilo, neutralidade e tem uma coisa que eu acho que não foi dita, caráter do analista, porque isso é essencial, vamos dizer assim. Bom, não no sentido de qualificação, o melhor caráter, é isso, nada disso. O caráter, simples e puro. Um mergulho na história. Freud, por exemplo, era muito pouco sigiloso.
quem leu Freud mais de uma vez, várias vezes, e quem leu biógrafos de Freud, vários importantes, alguns nem tanto, não é? Outros muito mais políticos do que biógrafos. E no sentido de que ele, até por ser um pioneiro, pioneirismo como ele e todo o pessoal dessa época, que são fundamentais para a nossa história, para a nossa formação. Mas com uma desatualização também, porque o contexto psicanalítico ele muda muito, vamos dizer. Me lembro, tenho que falar isso antes de voltar ao assunto. Há alguns anos atrás, vários anos atrás, eu conversando com didatas, colegas, mais idade, então, já falecidos, pessoas excelentes, assim, como profissionais para a época, né? Acho que depois, alguns hoje eu acharia que estariam desatualizados. É, eu me lembro de uma situação pontual, eu conversando com esse didata, assim, enfim, encantado ali, imagina, o candidato conversando com o didata, tomando um cafezinho comigo, e à porta entra um paciente dele que eu sabia que era paciente dele, obviamente ele também sabia mais do que eu. Vão dizer assim. E aí ele, conversando comigo, tomando cafezinho, ele olha e me vira assim, leva para o lado para ficar de costas para o seu paciente. Aquilo me chamou a atenção, não no sentido crítico, uma marca no sentido do contexto, assim, da condição humana. Caráter do analista, traços de caráter do analista, né? E o contexto da neutralidade, que é o fundo da questão. Qual o limite da neutralidade? O que é possível em termos de neutralidade para fazer uma comunicação verdadeira, não é? E verdadeira não é o nome, não é o CPF do paciente, não é nada disso. Vamos dizer assim, é poder contar, descrever uma história analítica a partir da interação analista-paciente, e para que isso sirva, primeiro, como vivência pessoal, e segundo, na transmissão, vamos dizer, do conhecimento, do ensino, como a Eneida deu exemplos ótimos, né? É, mas acho que tem algumas coisas assim. Vou tentar ser um pouco mais breve que o Caliche. Não sei se você conseguir, mas vou tentar. É, olha, é, tem coisas assim que eu acho que a neutralidade, o próprio divã, voltando ao passado, por que Freud usou o divã? Usou o divã porque ele não conseguia ficar 3, 4 pacientes em seguida no face-to-face. Ele disse isso, vamos dizer. Então, tem... por que o divã? Pode ser o divã, pode ser a poltrona. Eu, particularmente, vários pacientes, atendi toda a gama de pacientes, vocês podem imaginar, desde políticos a empresários, colegas, nem se fala, de todas as áreas, com certeza. Não é? Bom, a análise é um processo a dois, não é não olhar ou não ser visto. Não. Tanto que depois de um tempo, quando eu comecei a me acalmar em função dessas pretensas neutralidades que criavam uma distância, e esse eu acho que é um problema que pode ser na publicação também, não colocando o nome, não colocando CPF, porque as histórias se superpõem muitas. Não tem como ser diferente, vamos dizer. Então, por quê? A condição humana. Vamos dizer, varia o quantum de cada um, o jeito de cada um, o traço de caráter de cada um, é verdade. Mas não tem como ser tão diferente assim. E eu acho que essa preocupação nossa atrapalha mais do que ajuda, no sentido que vira uma crítica e vira uma transformação no script de uma maneira
que aquilo fica, no meu ponto de vista, fora do real, fora daquilo que efetivamente aconteceu. E às vezes isso a gente vê, quem tem experiência clínica grande, eu cansei de ouvir assim, colegas, pessoas falarem sobre a parte psicótica da personalidade. Alguns nunca viram um psicótico na vida, vamos dizer assim. Nunca, eu me lembro até de uma expressão que era usada para mim por um colega já falecido, que era um clínico, e nós trabalhávamos, enfim, nos fundos de São Pedro. Sabe como é que nós vamos chamar? Lá vão os dois loucos que vão trabalhar com loucos. Vamos dizer assim, com psicóticos. Joel, É, eu vou em pedir realidade para era. a gente passando a palavra. Eu vou pedir para todos, tá? Para não ficar assim, Já vou. vou ficar numa posição Já, difícil, mas já tá. Vamos lá. mas eu acho que essas coisas são importantes a gente conversar. Eu acho que esse debate é ótimo. Isso nos amadurece, trocas de ideias, né? Uhum. Agora, a gente tem que ver assim, o quanto são distorcidas. Quando eu fui co-editor da revista, o primeiro, junto com o Mauro Gus, eu me lembro de uma colega de Buenos Aires, eu tive, naquele momento, uma quase discussão com o Mauro, no sentido produtivo, assim. Ela me mandou um texto, que era um texto assim, que eu pensei que era uma exposição de arte, e não um texto psicanalítico. Que ela começou o texto assim, o parafraseado, todo o script todo, ocupando a página, depois foi afinando, assim, como se tivesse uma cinturinha. Eu olhei para aquilo, achei estranhíssimo, assim. Era uma figura famosésima, assim, em Buenos Aires, na época que Buenos Aires, a psicanálise era, assim, padrão para a América Latina, pelo menos. E aí, bom, não sei se Bom, aí ele, não, fala com ela. Não, como falar com ela? Seria importante falar. O que eu vou ver aqui? Uhum. Aí, bom, virou, mexeu, falei com a colega, né? E ela disse para mim: não tem problema. O que o senhor achar que está faltando, pode inocular, pode colocar lá, não tem problema nenhum. Faça a complementação do texto, que era exatamente ligado a coisas que tinham exemplos clínicos, né? Sim. Até vou entrar um pouquinho aqui Eu com a disse, questão tu estás falando em exemplo para nem seria não seria eu entrar nesse momento falando, mas vou me inscrever, aproveitar minha condição para a questão do exemplo, né? Porque exemplo talvez seja o que reúne as coincidências como é nossas, que eu né? vou reescrever e complementar um exemplo que vem de uma pessoa que ficou na vida mental dela, na memória analítica dela? Como? Bom, mas, Joel, podemos ir adiante, senão nós não vamos ter Não, tempo, assim. Ó, certo. a gente tem até Olha, meio-dia, tá? agradeço muito o A convite. gente agradece Achei também. ótimo estar aqui com Sim, você. sempre. Mas, e agora, então, seria o Rudiero? Bom, deixa eu ver aqui as várias anotações que eu fiz e prometo, Kátia, que eu não vou me estender demais. Todo mundo promete isso e acaba se estendendo. Então, assim, não, bom, primeiro, algumas coisas que eu vou dizer, o Calixto já falou, né? Eu acho extremamente oportuno e importante, porque essa questão do privado e do público muda ao longo da história, né? Como a Eneida comentou também. Só para a gente dar um exemplo, na Idade Média, por exemplo, a questão da nudez era seguinte: os senhores feudais podiam andar nus pela casa na frente dos servos, dos empregados, porque os empregados e os animais era a mesma coisa. Tá? Então, assim, como a gente anda sem roupa na frente de um cachorro, de um gato, eles andavam assim. E hoje em dia, a questão da privacidade foi totalmente alterada em função da questão da virtualização, em que, muito além das questões científicas, o limite entre o público e o privado foi totalmente borrado, né? Tanto que a gente vê
quer dizer, todos esses problemas, enfim, com adolescentes, de nudez, exposição da nudez e tudo mais. E muito mais nas publicações científicas, né? Quer dizer, agora com todos esses sites de pirataria, de artigos científicos e tal, é um problemão, porque até pouco tempo atrás, além disso que o Calixto dizia, que ninguém lia publicações psicanalíticas, e também vou fazer uma anedota em relação a isso, a gente tinha alguma segurança, né? Eu vou publicar na Revista da Sociedade, eu vou publicar no International, e esse material vai ficar confinado àquele espaço, né? Entre colegas. Né? Mas agora, com esse assunto da pirataria, quer dizer, não se tem mais confiança, tu não sabe onde é que teu artigo vai parar. Bom, em relação a isso da leitura, é interessante esse dado que o Calixto trouxe, né? De que 15% abrem o International Journal. Eu me lembrei de uma situação aqui na nossa sociedade. Uma vez o Cassorla esteve aqui e ele usou uma imagem que eu tinha criado para ilustrar áreas de não simbolização e falou disso, né? E um colega achou maravilhosa essa imagem. Não, e disse para o Cassorla que interessante essa imagem que tu criaste e tal. Bah, e ela ilustra bem e tal. Aí o Cassorla, com aquela ironia, disse: vocês aqui também não se leem uns aos outros? Porque esse aí é um trabalho do Ruggiero e tal. E de fato, né, eu acho que isso é um problema, não só que o pessoal da aldeia não se lê, né? Mas de que, em geral, as publicações psicanalíticas, muitas não são lidas. Em relação, eu quero dizer só algo em relação, para entrar na discussão mesmo da ficcionalização, que eu uso muito, né? E do disfarce, que é o que eu mais uso, vamos dizer assim, nas minhas publicações. Isso também traz um problema, porque às vezes eu altero, por exemplo, o sexo e a família, e isso pode ser tomado como eu revelando dados de uma família. Por exemplo, eu digo é o segundo irmão, quando na verdade ele não tem irmãos, entende? Então, isso pode ser entendido, vamos dizer assim, pelos editores, como eu revelando dados familiares, quando na verdade isso é um disfarce, né? Ou então eu mudo o sexo. Bom, mas particularmente eu queria comentar em relação à questão do Frankenstein, tá? O Frankenstein, eu acho que pode ser útil, e aí eu acho que vai ao encontro do que o Calixto estava dizendo, quando se trata, vamos dizer assim, de um estudo metapsicológico, de um conceito, né? Bueno, agora, quando se trata de um aspecto intersubjetivo, né? Quer dizer, de uma situação clínica intersubjetiva, não pode ter Frankenstein, porque senão há uma adulteração, vamos dizer, total, vamos dizer, da experiência intersubjetiva, porque ali são personagens, aí vai mais para o lado da literatura, né, de que uma publicação efetivamente científica, tá? Enfim, eu queria só fazer essas contribuições para a gente poder seguir adiante a palavra. Selig? Bom dia a todos. Eu também não vou ficar me repetindo a questão de elogiar essa iniciativa, dessa discussão, enfim. Mas eu fiquei pensando algumas coisas, assim, uma que eu, pegando o que o Calixto foi o primeiro a falar, de que o sigilo sempre é um assunto, né? E esse assunto de sigilo realmente sempre é um assunto independente. Eu acho que ele vai mudando de acordo com que a sociedade, eu digo, a cultura vai avançando e vai trazendo alternativas diferentes de comunicação e tal. Porque eu me lembro quando eu era editor executivo, até não sei como é que chamava na época, o César era o editor-chefe, né? E aí duas histórias anedóticas rapidamente. Uma é assim, a gente começou com a ideia de vender a nossa revista na internet, no site ali e tal. E aí surgiu uma discussão, que a gente vai se lembrar disso, que lembrou, né? Como que a gente ia vender na internet, assim, porque tinha risco de alguém entrar na nossa conta do cartão de crédito, sei que. Eu me lembro que a gente me disse, quem é que está interessado numa conta miserável lá de vender? Né? Mas, enfim, mas o outro assunto era o seguinte. Não, antigamente. Bom, mas enfim. E a outra história, essa é uma questão mais interessante, tem a ver com o que o Ruggiero falou do estamos tranquilos porque estamos só no nosso meio. Nessa mesma época, nós fizemos um contato com aquela livraria Cultura que tinha lá no Shopping Bourbon,
que era uma livraria frequente. Bom, e nós oferecemos de vender a nossa coleção para eles. Eles venderam, e eles aceitaram. Entendeu? Tinha um editor lá, um funcionário tinha conexão com a gente e tal, enfim, ele ficou nas atividades que a gente fez. E aí também a discussão teve que ser levada para a diretoria, enfim, né? E o pessoal achou que não era de fazer, porque expor, ia tirar do meio dos restritos dos colegas. Tá bom, então ficou por assim e tal. Pouco tempo depois, estou eu zanzando por uns sebos aqui no centro, né? Vou até a sessão de psicanálise lá e tal. O que está lá? Nossa revista. Entendeu? Então, nós não tem como ter controle. Que é alguém que comprou a revista e vendeu para o sebo, trocou por livro. Então, esse assunto é inevitável, é impossível a gente ter um controle absoluto. Claro que hoje em dia é muito mais, né, com a internet, com coisa de hackers, enfim, toda essa questão, né, pirataria, etc. Tá? Mas aí eu queria trazer um outro assunto. A gente está discutindo bastante a questão do ponto de vista do autor, né? Mas também, depois de ter sido editor executivo, eu fui editor-chefe, não chama, editor-geral, não sei que chama. Bom, enfim. E aí tem uma outra questão que eu queria trazer, que é o papel do editor da revista, né? Como responsável pela revista e ligado a essa questão que a Alexandre trouxe, da responsabilidade civil, alguma coisa assim. Porque às vezes a gente recebia, quando eu era editor, a gente recebeu vários artigos de pessoas de fora do estado, inclusive de outras sociedades, de outras, que me surpreendia assim a descrição clínica, né, de uma maneira assim que pode ser até que tinha essa questão, uma ficcionalização, mas que trazia uma questão assim, mas isso aqui é uma ficcionalização ou a pessoa, como disse o Caliche, em outras sociedades publicaram supervisões do Meltzer, né? Nós não publicamos. A ponto de eu me lembro de um ou dois casos que eu tive que fazer contato com o autor, né, para tentar saber, olha, esse caso aqui, porque era tão aberto, vamos dizer assim, né, que causa uma dúvida, assim, porque a gente não sabe como é que funciona a cultura cultura nesse aspecto. Então, esse é um papel que eu queria trazer também do editor da revista, na questão do sigilo, né, da importância e da responsabilidade, exatamente, enfim, para além do autor. O autor pode dizer, eu tenho consentimento, não tenho, eu ficcionalizei, eu não sei o quê e tal, mas lá pelas tantas tu tem uma dúvida, assim, né? Aperta e espera. Espera um pouquinho. Deu. Até o momento eu estava me sentindo SPPA, não Ana Cristina Pandolfo, né? Então, assim, assim, a gente entende que a revista está inserida no contexto institucional. Essa notícia que tu está me dando, eu vou pensar meu tempo de validade aqui dentro. Mas é que eu acho que talvez nem seja como editor, como pessoa física, mas como alguém que está zelando. Sim, né? Imagino, mas o editor é alguém que está zelando por um aspecto maior, que, assim como outras funções mas da sociedade. Isso que tu fizesse, a gente tem feito em todos os artigos que chegam com caso clínico, um contato pessoal para garantir que, de fato, isso que o Diero, né, refere que faz, a gente tem a certeza de que foi feito. Sim. Né? E, eventualmente, a gente ainda sugere algumas modificações, assim, no processo de curadoria. Né? Só para terminar, então, que essa questão também do tipo de referência clínica, vamos dizer assim, né? Eu sempre penso muito assim, porque, por exemplo, a maior parte da obra do André Green, né, não tem casos clínicos específicos, né? Ele tem um que é o mais famoso, que é o Gabriel, que é aquele da posição fóbica central e tal. Mas a maior parte dos trabalhos dele não tem uma referência clínica específica, tem uma referência clínica genérica. E às vezes, eu lendo alguns textos do Green, quando ele fala dos pacientes borderline e tal, eu tive um paciente, depois ele abandonou o tratamento, era um borderline, assim, todos os requisitos, e quando eu li os textos do Green, eu fazia uma anedota comigo mesmo, assim, eu acho que o Green atendeu meu paciente antes de mim, porque era tamanha a clareza com que tu podia entender, né, sem nenhuma referência específica, né. É mais difícil de fazer, até porque tu tem que ter uma experiência longa e tal, mas talvez essa seja a questão quando se fala da questão da experiência emocional ou alguma coisa assim, né? Em que tu possa referir
dados que, claro, tem muito a ver com a experiência do analista, né, o tempo de atendimento, o número de pacientes e o pensamento também, claro, né, que também pode ser uma alternativa a tu ter que colocar casos específicos, assim, né? É que, além disso, tem o que a Eneida comentou rapidamente, que é uma diferença epistemológica, vamos dizer assim, entre ingleses e franceses, por exemplo. Porque os ingleses são muito mais empiristas. Quer dizer, toda a epistemologia, vamos dizer assim, científica inglesa é muito mais empirista. E os franceses, vamos dizer assim, trabalham no nível de abstração e conceitual maior. Então, isso certamente interfere no estilo, né? Raul seria agora, né? Pode ser, Zé? Tá. Se eu for... Pode ser. É o Raul. Tá. Obrigado. Bom, eu queria primeiro assim cumprimentar realmente a iniciativa de vocês, porque é um assunto candente no momento, né? E a maneira como vocês trouxeram, né, com pesquisa, né, com a colocação de como nossa revista está lidando com isso, e a Eneida, uma excelente apresentação, meus parabéns também, né? E eu me sinto particularmente envolvido nesse assunto, porque, para mim, atualmente é difícil conceber, escrever um trabalho, né, sem um material clínico, né? Ou até o contrário, né? Mas é o estilo de cada um, é o interesse de cada um, é o desejo de cada um, é o vértice de cada um, né? Seria mais apresentar material clínico com algum comentário teórico intercalado ou antecipando ou no final, né? E isso porque eu me interesso muito pela questão da experiência emocional que ocorre na relação analítica, né? Como isso é vivenciado pelo par, né? E como isso é trabalhado pelo par, né? Como alcançar, conversar sobre aquele assunto, compreender, transformar a experiência emocional numa experiência terapêutica. Agora, isso, sem material clínico, não sei como. E ficcionalizar, no sentido de inventar um material, eu não consigo imaginar, né? Eu não teria, inclusive, Ali citou em algum momento a capacidade literária. Eu não tenho a capacidade literária de inventar um caso, né? Agora, o ficcionalizar, aliás, eu queria comentar que está entrando um outro termo. Tinha um termo já na psicanálise que a gente sempre parava um pouco para pronunciar: analisabilidade. Agora tem anonimização, né, e ficcionalização. Tá, mas sai, né? Bom, depende como a gente considera o ficcionalizar, né? O Ogden, naquele artigo sobre supervisão, ele diz muito bem que é uma ficção o paciente que o supervisionando nos traz, mas ficção no sentido que é o sonho dele sobre a sessão, né? Agora tem sonho coluna 2, tem, né? E tem de tudo, e tem diferentes interesses, motivos, né? Mas, por exemplo, isso está dentro da própria relação analítica. Quando a pessoa traz um sonho para a sessão, né? Aquilo ali é o sonho dela, agora acordada, sobre o seu sonho. Porque o sonho mesmo, não teremos nunca como saber qual foi, né? Então, aqui já tem uma ficção, nesse sentido, de algo que é construído como um sonho, mas que tem alguma referência ao que aconteceu. Mas o próprio paciente não sabe como foi exatamente o próprio sonho dele, né? Então, e as associações, né, do paciente, por um lado, é para que nós tenhamos uma compreensão do sonho, o significado do sonho que lá ocorreu. Mas, por outro, é uma maneira apenas de a gente continuar elaborando aquela experiência emocional. A associação é uma elaboração. Isso é a mente, né? Eu acho, dependendo do vértice que se adota, que perdeu um pouco ou muito, aquela ideia de que não, nós vamos compreender o significado do sonho que a pessoa teve naquela noite, que não sabemos nem qual foi, nem saberemos nunca qual foi, né? É o brincar, no sentido do Winnicott, né? Em cima desse assunto que é trazido, que no caso é um sonho,
né, que vai ser... Isso é o desenvolvimento da mente. Né? Bom, claro que a gente também faz uma compreensão do sonho, sem dúvida. Eu acho que é até uma maneira de poder seguir adiante na elaboração. Como fazer isso, entretanto, de uma maneira, essa ficcionalização, que não perca contato com a realidade? Né? Eu tenho uma impressão assim, por exemplo, eu tento descrever uma sessão analítica. Né? Falaram aqui um fato clínico, que seria mais restrito ainda. Uma sessão dá ainda para disfarçar bastante coisa, porque não precisa citar muitos dados da história, não precisa citar praticamente quase nada da história. Então dá. Mas essa é a minha preocupação. Acho que a pessoa lendo, ela se identificaria. A pessoa lendo se identifica. Eu disse, hein? Mais ainda. Sonho é a coisa mais íntima da pessoa, né? Então, não sei se tem como. Eu penso, né? Eu penso que nós temos que salvar, porque, para mim, o material clínico, sinceramente descrito, honestamente descrito, como eu parto da ideia que é feito, né? Ele é essencial para manter a psicanálise como algo vivo. É essencial. Se perdermos isso, não sei o que faremos, passaremos a fazer uma manipulação abstrata de conceitos. Bom, eu imagino que nós vamos ter que mudar e fazer simpósios internos clínicos. Simpósios internos clínicos. Porque sinto que está cada vez mais difícil da gente publicar mesmo, e eu não tenho uma ideia de como, né, resolver essa questão. Não tenho uma ideia de como resolver. Né? A ficcionalização, a gente usa, a gente disfarça. Eu faço mais na forma de disfarces. Né? Hein? Mas aí vira... Não sei, os políticos usam a narrativa no sentido que sabemos qual é, né? Coluna 2 total, né? E eu acho muito interessante a gente discutir aqui, mas saio com a sensação que precisaremos discutir muito mais ainda, porque eu não encontro uma resposta. Eu queria apenas colocar isso. Nós vamos ter que desenvolver simpósios clínicos fechados, pequenos simpósios clínicos, porque publicar o material, pelo menos dessa forma como eu concebo o objetivo, e na área que me interessa, que não é tanto a área conceitual, né, mas na área da técnica, não sei mais como fazer. E é triste, porque apresentar um material clínico também é uma forma de a gente elaborar. E na apresentação de um material clínico, eu acho que eu me revelo tanto quanto o paciente. Né? Porque se a gente considera o campo, se a gente considera... Né? Então, talvez eu publique, processe uma hora a revista, porque revelou muita coisa a meu respeito. Que alguém Aliás, qualquer material clínico sempre é autobiográfico, também diz o Meltzer, tem um elemento autobiográfico. Então, eu queria cumprimentar e dizer que saio com muitas inquietações daqui e com essa sugestão a respeito do simpósio clínico. Certo, obrigada. Agora, não sei se o Mauro Gus se mantém querendo, ele havia se inscrito, ele baixou a mão, aqui tem uma informação, não sei se ele vai ainda querer falar, mas enquanto a gente não tem, vamos ver aqui, seria uma... Bom, enquanto isso, vamos adiante, né? E nós temos muito pouco tempo agora. Nós temos 8 minutos, tá? Então, eu vou pedir que seria ainda o César. Tu também estás inscrita? A Lisana. Lisana? E a Helena, mas eu não sei, Helena, tu te inscreveste depois, vamos ver se vai dar, tá? Tá bom. Temos 3, então, a princípio, se o Mauro não quiser falar. Então, César... Então, em primeiro lugar, parabenizar, né, a iniciativa, é sempre bem-vinda, e o belo trabalho também, a bela colocação da Eneida, né, se implicando na questão da escrita. Nós temos muitos aspectos dentro dessa discussão. Essa discussão ela
não se restringe apenas, né, num certo sentido, o Raul também já comentou, não se restringe apenas ao sigilo do paciente, mas o Diego estava lembrando, né, das identificações cruzadas também. Imagina tu num tribunal sendo necessariamente invocado para apresentar um caso de um paciente que não é da tua publicação, para mostrar que aquele caso se refere a outro e não aquele, né? Essa Obviamente, é a perfeita de hoje. obviamente não daria para fazer. Então a gente tem, o que eu acho que é importante, assim, nós avançamos muito na compreensão do que é a psicanálise, né? Atualmente, talvez a gente vá seguir avançando muito mais, mas a psicanálise, ela se faz na relação. Sempre foi assim. Nunca existiu psicanálise sozinha, a começar pelo Freud com Fliess, né? Sempre teve um interlocutor. Então, psicanálise se faz na relação com o paciente e com os pares, ouvindo, falando e vivendo uma experiência emocional. Eu resolvi escrever para ser objetivo aqui. É uma transmissão, portanto, oral, vivencial. E aí a necessidade da publicação. Ou a gente publica no sentido de tornar público, sentido bioniano, né? Para um supervisor, para um colega, para um grupo de colegas, tanto mais experientes como não experientes, porque lembrando da própria dupla, porque lembrando um comentário do Gary, né? Que fez há muitos anos, que eu levo até hoje com isso. O inconsciente sempre é enigmático, né? O inconsciente, ele nunca é revelado como tal, e a gente sempre é inexperiente ante o inconsciente. Então, as várias mentes possibilitam, e é isso que a gente sabe mais hoje em dia, quando se fala de intersubjetividade, sempre teve na psicanálise. Por isso que a gente olha para trás e diz assim, olha lá, o Freud já falava disso. Sim, só que ele não nomeava isso. Bom, então nós temos esse problema que na verdade, epistêmico, né? E não só técnico. Então, isso entra num problema recorrente na história da psicanálise. O Freud já foi questionado a respeito dele mentir sobre os casos. E isso anulava toda a psicanálise. E assim, a cada década ou a cada 2 décadas, aparece uma nova onda que necessita. Mas eu acho que é importante dizer isso, tá? Eu Eu acho sei que que sim, eu só assim, eu vou perguntar para o pessoal, nós temos... eu já vou terminar. Tá Então, bom. assim, 5 é minutos, importante porque agora está surgindo uma nova onda e vocês estão trazendo para cá essa questão. O que sempre se debate com a questão verdade, ficção. O relato verdadeiro, que hoje a gente sabe que ele é uma narrativa ou uma ficção, né? E frente a um tal de empirismo que, na realidade, se refere a outras experiências epistêmicas. E o que eu acho que é importante, por isso que eu enfatizei ainda em terminar assim, é que nós temos que defender a verdade da nossa área de conhecimento. Ninguém vai fazer isso por nós, porque somos nós que desenvolvemos. Se a gente estiver errado, daqui a 100 anos ou 200 anos, eles vão dizer existiam lá psicanalistas loucos, né? Como alguém comentou aqui. Mas essa é a essência. E nós vamos viver sempre com esse paradoxo, essa angústia de ir além do que seria necessário ou ficar aquém do que é necessário. Obrigado. Bem, vamos fazer assim, Lisana e Helena conseguem falar muito rapidamente para a gente poder fazer algum fechamento aqui também, né? Bom dia. Eu vou falar do lugar que eu tenho aqui hoje, que é quem está entrando na sociedade. Então, mais do que dar parabéns, eu quero agradecer a atividade, porque no interesse de publicar, eu acho que eu tenho uma necessidade de conhecer como a sociedade pensa e tentar me alinhar nessa conversa para ver como é que eu vou publicar também a partir de hoje, né? Mas também dizer um pouco do que eu experienciei como publicação e nas minhas pesquisas. E eu tive que enfrentar o Comitê de Ética da USP em 2008, quando eu fui fazer a minha pesquisa de mestrado. E, na época, tinha que obrigatoriamente apresentar o conceito
o consentimento livre esclarecido. E eu parti um pouco dessa questão da epistemologia, né? Que o consentimento livre esclarecido já nos colocava uma questão, porque livre para a psicanálise é associação e esclarecido não é do nosso campo de atenção. Então, eu me lembro que quando eu fui no comitê depositar meu pedido para ser aprovado um projeto sem consentimento livre esclarecido, o comitê não queria nem aceitar meu pedido, porque não estava o consentimento. Então, foi uma briga, mas eu consegui aprovação para fazer a pesquisa na USP, né, sem o uso do consentimento livre esclarecido. E pude usar, então, o meu material clínico na dissertação de mestrado. No doutorado, eu já não consegui nem pedir para a comissão de ética, porque já tinha mudado tanto. E o pessoal mais próximo da nossa área, que estava no comitê de ética, tinha sido excluído do comitê de ética. Então, na pesquisa de doutorado, eu usei casos clínicos de outros autores, mas eu sinto que perdeu, porque o caso clínico que disparou a minha questão de pesquisa não pôde entrar com mais presença. Então, nesse sentido, eu acho válido a gente uma pequena contribuição, assim, usar caso de autores consagrados, mas eu acho que também tem um limite, porque o que a gente escuta hoje já não é exatamente a mesma configuração psíquica do Freud. Então, a gente tem que usar os casos do Freud, mas a gente tem que pensar nos nossos atendimentos. Então, eu queria agradecer a oportunidade de escutar vocês e de dar uma pequena contribuição. Ok. Helena, eu acho que não vai dar. Desculpa, mas eu quero falar muito rapidamente, então fala, vamos lá. Olha só, é uma derivação, né? A atividade é sobre publicações, né? Publicação, como disse o Bion, é uma ação pública, não só para colegas, para si mesmo também. Então, assim, Calixto, eu acho que quando a gente escreve, tem o aspecto narcísico, né? Mas tem o aspecto elaborativo. O analista escrever é uma tarefa elaborativa. A narrativa foi dita pelo Ferro há 20 anos, cotransformações narrativas ou transformações conarrativas. Então, a narrativa de quem escreve o caso clínico é para si mesmo também. Então, tem uma tarefa elaborativa do analista, tem um compromisso com as publicações, mas tem um compromisso com si mesmo e tem implícito, né, o caráter de elaboração da experiência emocional vivida na sessão. Então, eu estou trazendo isso porque eu acho importante não só a publicação externa, entre pares, mas a publicação para si mesmo. A gente sabe, quando a gente escreve, é muito importante o ato da escrita para si mesmo, né? E tem um aspecto narcísico positivo nisso, né? Que é o negativo já foi levantado, mas eu estou dizendo o positivo. Olha assim. Era isso. Olha só, pessoal, nós estamos já no horário, tá? Eu vou só acrescentar aqui, então, o que nós, né, bem objetivamente. Tu queres falar? Fala. Não. Eu só queria dizer que o meu sobrinho diz que eu digo sempre a mesma coisa. Nós não falamos nada, porque que o legal é a gente se escutar. Sim. Nós temos que nos ler mais, mas nós temos que nos ouvir mais. A nossa sociedade tem muita qualidade, então só me chamou a atenção que nem precisou a gente falar, porque é um aprendizado construído. Isso aqui é uma coisa que a gente tem que aproveitar. Não, e até assim, ó, uma das coisas que eu ia comentar, que eu acho que o encontro foi além do que era o objetivo mais proposto, assim, mas era esperado e excelente, porque, enfim, né, é excelente. A gente poder conversar e se ouvir bastante, que era para depois também poder pensar, né? É uma ideia. Sim, eu também acho. Eu só não queria deixar de trazer aqui que, com o jurídico aqui da sociedade, que se falou muito em ficcionalização, né? E ficcionalização não é a regra de ouro. A regra de ouro trazida, a regra de ouro, né? Pelo menos assim chamada pelo nosso jurídico aqui, é a anonimização, que é o disfarce mais um disfarce maior, mais cuidadoso. Então, essa está sendo a regra, a norma de ouro atualmente para publicações. Claro, nós falamos muito mais do que isso,
mas do ponto de vista de publicação, seja ficcionalização, seja a escolha que a pessoa fizer, a anonimização está sendo vista como a forma que mais preserve, protege o paciente. Tá? Então, só para não deixar de dizer que isso foi um desdobramento do nosso encontro com o jurídico e que o consentimento informado ele é considerado inadequado para a psicanálise. Então, só para, né, fazer um pensamento assim. Né? Eu não sei se aqui da mesa alguém talvez queira ainda falar. Né? Oi. Não, rapidinho, assim, claro, agradecer. A ideia justamente era essa, que a gente pudesse ouvir as pessoas, que esse estímulo pudesse reverberar e mobilizar a reflexão, né, para que a gente siga tentando avançar, né, para que a gente não desista, né, a Raul, de publicar os casos. Mas eu realmente me preocupei com a tua fala, porque eu acho que a gente vai ter que refletir sobre isso, né? A anonimização, ela... Talvez a gente poder trabalhar um pouco o que realmente é essa tal de anonimização, que ela não esterilize o caso, que ela não desfaça o encontro analítico, né? E a verdade intersubjetiva do encontro analítico, né? Que é a experiência emocional e que ela vai ter transformações no processo de escrita. A publicação, sim, é como o Bion disse, mas também no trabalho de sublimação, o Freud fala que a última etapa do trabalho de sublimação é publicar, né? Então, está envolvida a elaboração, está envolvido o processamento, né? Está envolvida toda essa... isso que a gente faz em análise, que é a nossa identidade psicanalítica. Então, eu gostei muito, né, do resultado desse encontro. Eu concordo com a Kátia que a gente tem que seguir pensando juntos. E acho que essa ideia de fazer esses encontros que o Raul sugere, de debate clínico, pode ajudar a emergir publicações, né? Pode ser assim, laboratórios elaborativos para a gente poder criar formas possíveis de publicar, seguir publicando, né? Não sei se é meu wishful thinking, assim, mas, né, eu costumo ser esperançosa, assim, e eu acho, me deu assim, um determinado momento da nossa discussão, me deu um medo, assim, será que nós vamos ter que fechar a revista? Né, assim, sabe? Mas, não, eu estou, né, assim, fazendo uma caricatura. Aham. Aham. Com certeza, com certeza. Só E entrante, assim. deixa eu só concluir, assim, a questão da ficcionalização, a última coisa, tá, Kátia, assim, eu tenho para mim um conceito de ficcionalizar, está incluído na ideia de anonimizar, e eu acredito, tá, que a gente pode utilizar recursos oníricos, e eles são encontrados, sim, na literatura, quando isso faz sentido para o analista, e aquilo pode ser sonhado pelo analista. Então, eu tenho caminhos que eu acho que podem ser bem úteis, assim, por aí, para a gente pensar, tá? Eu só queria ver, assim, da mesa, se ainda a Ellen, a Candice, o Rafael, se querem ainda falar alguma coisa. Não? É. Tá bom, foi excelente. Boa semana para todos. Deixa eu...